Agora sim, vamos entrar nos controllers. Nós já sabemos criar pods, né? Criamos pods já, vários pods. Sabemos brincar com esses pods. Agora a gente vai para o que importa. Fazer o Kubernetes trabalhar para a gente, certo? A primeira maneira de fazer isso é com um controller chamado de Replica Set. O que é que esse Replica Set faz? É uma maneira de manter estável, né, um conjunto de pods, né, em execução. Ele vai garantir que você vai ter aqueles pods executando. E agora eu já estou falando de quantidade de réplicas. Você chega e diz, o Nginx, eu quero 5 réplicas dele rodando. Kubernetes vai dar um jeito de isso aí acontecer. Se vocês olharem um exemplo aqui do manifesto, você tem ali na spec réplicas 2.1. Poderia ser 5, poderia ser 10, certo? Mudando aí, o Kubernetes vai criar um conjunto de pods de um determinado tipo. Que tipo? O tipo que está definido na spec ali embaixo, certo? E aí eu vou explicar para vocês realmente como isso aí funciona, certo? Vamos ver aqui mais para frente. Quando você tem um arquivo de manifesto, pessoal, nós temos o tipo, que é o kind. Lembra que não é mais pod, agora eu estou criando uma réplica set, certo? Você tem um nome para a réplica set. Você tem a quantidade de réplicas que você bota em spec. E você tem uma coisa muito importante. Selector, certo? Esse selector aqui, é com ele que o Kubernetes sabe quais os pods que ele vai replicar, certo? Então, se eu quero replicar o Nginx, eu tenho que dar um label para o meu pod, para quando o replica set começar a rodar, ele identificar quem são os pods que ele vai ter que replicar, ou diminuir, ou remover, ou adicionar, certo? Então, o replica set atua em todos os pods que tiverem tier BIOS box, certo? Tier BIOS box. Então, é assim que o replica set sabe em que pod ele atua. Mais uma vez, pod pode nascer e morrer toda hora. Se eu tenho 10 pods, morrem 5, entram 5 no lugar, o replica set vai começar ele vai continuar sabendo disso por causa do selector, por causa do label, certo? E uma coisa legal, na própria chamada do replica set, você pode pedir para ele criar os pods. Como? Aqui, certo? Então, aquele manifesto que você usa para criar o pod, ele vira um manifesto mais completo quando você usa o replica set. Então, aqui, você, além de definir o controller do replica set, as coisas inerentes ao replica set, você define o pod, certo? E aí que tem o pulo do gato. Se eu estou definindo o pod aqui dentro, eu tenho que lembrar de colocar label, certo? Você tem que colocar label exatamente igual a label do selector. Senão ele não vai saber quem que ele está manipulando, certo? Se você cria o pod sem essa label, o replica set vai endoidar. Ele vai olhar, não tem nenhum pod com essa label, como é que eu vou replicar o cara? Certo? Então isso aqui é importantíssimo. Essa label aqui do pod que vai ser criado tem que estar aqui no selector. Não pode esquecer disso, senão não vai funcionar. E mais uma vez, pode ser múltiplas labels. Eu estou usando só uma como exemplo, mas pode ter várias. Então, você tem que lembrar dessas duas coisas. Se não colocar, não vai funcionar, certo? Você vai criar o pod, beleza, ele vai criar bonitinho, mas ele não vai conseguir controlar. Cria 2, cria 3, cria 4. Vai dar erro, certo? Tudo bem? Então, o mais importante aqui é o quê? Lembrar de definir o nome do replica set e botar o selector. Dependendo do objeto do Kubernetes, o selector vai ser de um jeito ou de outro. É aquela história lá do equality based, né, que eu falei mais cedo, do label, ou do set based. Esse aqui, que é o replica set, ele é baseado em conjuntos. Então, aqui dentro, você pode colocar podia ser BIOS box ou outra coisa. Aqui dentro, ele aceita trabalhar com conjuntos. E é por isso que a gente usa aqui esse match labels. Já já eu vou falar de outro controller que a gente não usa isso aqui, que vai ter que ser exatamente igual, certo? Que é o equality based label, certo? Então, vocês vão ter que depois na documentação do Kubernetes ver quais controllers usam set based, quais controllers usam equality based, certo? O replica set é um que usa o set.
Então aqui você pode passar múltiplos tiers. Ele vai conseguir ir no conjunto, certo? Mas vamos executar o comando mais simples. Na verdade, eu nem vou mostrar o replica set funcionando para vocês. Vou já explicar por quê. Mas se a gente fosse criar o replica set, a gente criaria isso aqui no arquivo, né? Eu até coloquei aqui em cima, ó, arquivo buildbox rs de replica set yml. rs, inclusive, é um atalho para quando vocês quiserem listar. Então, kubectl get rs, ele vai listar todos os replica sets. Ou você bota o nome todo, replica sets. Então, o legal do replica set é, se eu crio na mão o replica set, do jeito que eu fiz aqui, ó, eu posso escalar esse replica set e dizer, não, agora eu não quero que você tenha mais 3 réplicas. Na verdade, eu criei com 2, né? Era o exemplo que eu ia mostrar para vocês. Crio com 2 réplicas. Aí eu venho no comando e digo, ó, scale réplicas 3. Agora ele vai para 3 réplicas. Automaticamente ele vai criar mais um, certo? Scale réplicas 1. Vai reduzir só para 1, certo? Então, o legal do replica set é que ele cuida disso pra gente. Eu dou um comando, ele vai cuidando, certo? Se eu quiser deletar um replica set e deletar todos os pods, certo? É dessa maneira que a gente faz. Deletar todos os pods e todos os replica sets. Posso fazer isso também, certo? Professor, o replica set é legal. É, replica set é legal. Mas ele é raramente utilizado, certo? Raramente. Por quê? Porque tem um conceito de mais alto nível, chamado deployment, certo? O conceito de deployment já embute nele o replica set. Sempre que você cria um deployment, ele cria um replica set, certo? Por isso que ninguém usa replica set, certo? Então, a ideia é que a gente vai usar o deployment, tá? Então, não use o replica set, tanto é que eu não vou nem executar nada aqui.